Então, muitas das vezes, o que acontece com a gente? A gente está muito focado à parte externa, então a gente acaba vendo nas outras pessoas os defeitos nossos. A gente pode ver um exemplo das pessoas que têm o eu da infiel, o eu que bota chifre. Elas vivem desconfiadas do seu companheiro ou de sua companheira. Por quê? Vê neles o reflexo do eu que tem em seu interior. Também tem aquela pessoa que tem o eu da fofoca. O tempo inteiro fala mal de todo mundo, critica, inventa coisas, mas ela, por ela ter o eu da fofoca, na mente dela, ela acredita que todas as outras pessoas estão falando mal dela. Ela anda pela rua e já pensa, estão falando mal de mim ali. Por quê? Inconscientemente, na sua mente, lá, no seu subconsciente, já está gravada a fofoca de todas as outras pessoas. Olha, uma pessoa faz uma crítica, olha a outra faz uma crítica, olha a outra faz uma crítica. Então, quando ela anda na rua, ela pensa que todo mundo está olhando para ela e está fazendo uma crítica dela. Mal sabe o que as outras pessoas pensam, mas como ela acredita ser tão importante, esse eu faz ela acreditar que as outras pessoas estão falando mal dela e vive sofrendo por isso. O que acontece é que a gente alimentou tanto esses eus, gastando energia com conversas vazias, em discussões sem sentido, arrumando crenças sem justificativa, desculpas para os nossos próprios erros, e deixamos a nossa mente com pensamentos voltados no passado, no futuro, cultivando apegos a emoções dolorosas que hoje nós ficamos viciados a eles. Esses transtornos, eles são enraizados em nós, e a gente precisa trabalhar para cortar essas raízes e poder deixar com que a nossa essência ela se manifeste, ela seja livre. Uma pessoa que passa a maior parte do tempo desanimada, confundida, depressiva ou com vícios, está sob a influência de um eu, um transtorno da personalidade, que possui causas e ela precisa descobrir-se. Um mundo onde as pessoas vivem em guerras, em destruições, em desigualdades, miséria e desarmonia, está completamente afastada da integração do real ser. Então, sofrem os efeitos de suas atitudes. É o que acontece com a gente começa a sofrer por nossas atitudes. Nós criamos o nosso sofrimento, entendeu? Para a gente estar passando por tal situação, cometemos algum erro, tomamos alguma atitude, que como efeito gerou esse sofrimento. Então a gente precisa reconhecer o que está tomando essas atitudes impulsivas, que são nossos eus, começar a modificá-los, a transformá-los, a eliminá-los, para alcançar a nossa consciência e interar com o nosso real ser. Cada vez que alimentamos mais estes eus, a gente adormece a consciência, a gente deixa de manifestar as virtudes que são de origem da essência. A gente pode ver que a ansiedade ela está apagando a virtude da tranquilidade, assim como o medo apaga a coragem, a preguiça não permite a força de vontade, a inveja tira completamente o altruísmo de nosso ser. E dessa forma a gente vai se tornando seres vazios e egocêntricos e sem consciência. E cada vez mais depressões, sofrimentos, transtornos vão se criando a partir daí. A união destes eus chama-se ego. É a estrutura interna que se manifesta através de nossa personalidade. Ou seja, nós absorvemos todos os comportamentos exteriores da sociedade em geral. Então, fomos absorvendo os detalhes, eus, que são esses detalhes. Absorvemos um eu que faz fofoca porque a gente vê toda hora acontecendo uma pessoa contando uma fofoca para outra, a gente acha que é natural e vamos fazer fofoca também. Bora fofocar tudo. Então a gente absorveu o eu da fofoca. Esse eu da fofoca, ele vai sendo alimentado, até se transformar em um ego gigantesco. Por exemplo, voltamos ao caso inicial, que foi o caso de um pai com uma personalidade super protetora das pressões. Então o pai exige muita pressão a esse ser, a esse indivíduo, a essa criança. Então ela absorve todas essas pressões em sua personalidade. Então ela pode começar a criar um eu da ansiedade, um eu do estresse, um eu da raiva. Então este eu vai sendo alimentado em todas as circunstâncias da sua vida até ele se transformar em um ego.
um ego da ira. Então a pessoa ela é uma pólvora, explode por qualquer coisa. Por quê? De tanta repressão acumulada de um eu psicológico se transformou em um ego, e esse ego, ele se alimentado muito, ela pode perder o controle completo do seu corpo e sempre está caminhando na rua com ele. Então você vê que as pessoas sempre estão andando com um ego manifestado na rua. As pessoas sempre estão andando de cara feia, mal-humorada. Ninguém pode encostar em uma outra pessoa e pedir desculpa por ter encostado, e que outra pessoa já... como se fossem animais. Esse é um problema muito sério. O nosso ego, ele é muito animal. Ele é multiforme. Ele tem 1000 caras, 1000 máscaras. O ego ele pode ser rude, violento, cínico, cruel. Ele pode ser impiedoso, mentiroso, debochado, de qualquer forma. Mas outras vezes ele vai se mostrar bom, fino, educado, sincero, amoroso, carismático, dócil, de acordo com o seu interesse. Ele só pensa nele. Então a gente precisa conhecer o nosso ego. Qual é o ego que se manifesta mais em nós? O ego, ele usa a máscara que mais acredita que tem que usar naquele momento, o que mais lhe convém. Geralmente acontece muito isso com a gente está usando uma máscara para atuar com uma pessoa, né? que vem dessa personalidade falsa que a gente adquire. Por exemplo, a gente pode usar um eu para atuar com qualquer pessoa. Podemos usar um eu para atuar com o nosso pai. Uma pessoa pode usar o eu para amigo, o eu amigo para atuar com o pai, mas com qual intenção? A intenção de conseguir dinheiro. Então se faz de amigo, companheiro para ter uma grana. Outra pessoa pode fazer mimado, um eu mimado para conseguir comida com a mãe. Com um amigo, uma pessoa pode sair o eu mentiroso, aquele eu que mente pra caramba, mas para quê? Para elogiar o amigo e o amigo voltar o elogio. Nossa, você tá tão bonito. Ah, isso tá isso. Ah, mas que legal. Pura mentira, somente para outra pessoa começar a observar nele. Não, mas você também está com tal coisa. Não, você também está com tal coisa. Pura falsidade. Também a gente pode sair o mesmo eu, o eu vítima, né? O eu vítima no relacionamento. Uma pessoa sai com o eu vítima para fazer a outra pessoa sentir culpada pelo erro que cometeu. Exemplo, uma pessoa comete um erro, se descobre que cometeu um erro e se faz de vítima. O eu coitado, para fazer a outra pessoa, nossa, como eu sou mal, como eu sou ruim, estou fazendo a outra pessoa sofrer, mas pura falsidade. O objetivo agora é que você faça uma reflexão de quais eus está atrapalhando a manifestação do seu real ser. Você precisa começar a prestar atenção no que responderá a sua mente. Tem que observar o que você está sentindo. Você tem que reparar nos mínimos detalhes dos seus comportamentos, nas suas expressões do rosto, no movimento do seu corpo, porque nesse instante você já começa a despertar a consciência. Quando você cria essa indagação, peraí, quais são os meus eus? Quais são os eus que não permitem a manifestação do meu real ser? Agora reflita, escute a sua mente, o que a sua mente está respondendo? O que é que você sente quando você faz essa pergunta? Identificar que pode ter defeitos. Repare nos mínimos detalhes. Seus comportamentos, seus movimentos do corpo, porque é desta forma que a gente começa a despertar a consciência, a estar em alerta em nós mesmos. Mas como é possível a gente ter o controle destes eus? Como é possível a gente eliminar eles, controlar eles, já que eles nos criam tanto sofrimento, a gente nem percebe?